Os irmãos abram suas Bíblias em Lucas capítulo 14 e tenham-na aberta, porque eu não vou ler o texto sobre o qual vou ministrar, mas você deve ter a sua Bíblia aberta para acompanhar, embora a gente vá projetar também. Então, acho que talvez o melhor seja você prestar atenção. Mas se quiser acompanhar, pode acompanhar. Eu acho que é chover no molhado o que eu disse aqui, mas tudo bem. O nosso texto é Lucas 14, versículo 1, depois de 7 a 24. O que nós queremos examinar nessa manhã ocorreu dentro de um contexto. Jesus foi convidado para comer na casa de um fariseu importante, onde todos observavam atentamente. O texto diz assim: certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. Será que eu e você estamos cientes de que as pessoas, pelo fato de sermos de Jesus, e a Bíblia diz que tudo que nós fizermos em palavra e em ação devemos fazer em nome de Jesus, será que nós estamos conscientes de que todos estão de olho em nós? Se você ainda não parou para pensar, pense nisso. Os olhos de todos estavam em Jesus. Por quê? Porque ele era quem ele era. Alguns criam, outros não. Além do mais, ele falava como alguém que tem autoridade, não como os demais homens de seu tempo. Mas então, eles observavam atentamente. Jesus valeu-se da oportunidade para deixarmos 3 ensinos importantes, que tem como pano de fundo cada um banquete. Todos eles se desenvolveram no contexto de um banquete e falam de um banquete. O primeiro ensino de Jesus é que quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Jesus notou que os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa e lhes contou uma parábola, valendo-se do que estava acontecendo. Então ele disse: quando alguém o convidar, é o próximo, quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra. Num banquete de casamento, o protocolo social no tempo de Jesus requeria que os convidados se sentassem em lugares de acordo com a sua importância no contexto religioso, social. Eu não sei exatamente, mas o fato é que havia esse protocolo. Assim como existe hoje nas altas esferas do nosso país, no contexto das autoridades constituídas. Jesus alertou seus ouvintes quanto ao perigo de alguém se julgar antecipadamente mais importante do que os demais. Por isso ele diz: pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. E Jesus ainda acrescentou: se for assim, aquele que convidou os dois, você e a outra
pessoa, virá e lhe dirá: dê lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Isso é o que já há algum tempo é chamado de bico. Você pode pagar o maior bico, vai ficar sem graça, vai ser humilhado e não vai ter nem saber mais como se comportar daí por diante. Então, Jesus diz algo que parece óbvio, mas que nem sempre é tão óbvio assim, porque nós vemos as pessoas sempre querendo ocupar posições de destaque no mundo, posições que dão a ela um destaque especial, por julgar-se importante, ou mais importante do que quem quer que seja. Então Jesus disse: olha, não faça isso, senão você vai pagar mico. Não faça isso para você não ser humilhado, envergonhado. Então ele nos recomenda que eu e você devemos ter uma atitude totalmente diferente. Ele diz: quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante. Qual é o lugar menos importante? Não sei. Mas se houver essa possibilidade, então faça isso. Se houver essa diferença, procure o lugar menos importante. E Jesus disse logo a seguir: se for próprio, aquele que o convidou o chamará a ocupar um lugar mais importante. Neste caso, você vai ser honrado na presença de todos os convidados. Por que isso é assim? Por que o Senhor permite que as coisas aconteçam dessa forma? Por que não é diferente? Porque o Senhor tem estabelecido que quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele tem todo o poder, Ele tem todo o governo, Ele tem toda a autoridade. Devemos a Ele honra, glória, louvor, exaltação. E sempre que fazemos isso, nós nos sentimos tão bem. Porque é próprio, porque é adequado fazer isso para Ele. Mas nós não devemos querer buscar isso para nós, mesmo que seja em termos limitados, no contexto humano. Porque Deus está preocupado em tratar conosco. Se você quer que eu seja muito sincero, eu não sei como é que Ele faz isso. Porque eu fico pensando se essa palavra, como é que ela cai no coração de cada um de nós. Porque tem pessoas que têm problemas muito sérios, necessidade muito grande de aparecer, necessidade muito grande de ser notado ou notado. E elas fazem tudo para estar numa situação onde elas serão notadas, onde elas serão destacadas.
Eu fico a imaginar se isso não é uma doença de alma, se é uma carência muito grande afetiva, e todos nós somos carentes, diga-se de passagem, mas se houve algum trauma, se houve alguma situação, se houve alguma rejeição, talvez, seja o que for, seja qual for a razão que leva você a querer esse lugarzinho especial, com certeza Deus vai tratar de você. Porque se nós nos exaltarmos a nós mesmos, nós seremos humilhados. E temos que ter isso em mente o tempo todo. E se não somos, e sabemos que não somos humildes, então vamos pedir a Deus humildade. Deus faz-nos humildes. Ele sabe como nos fazer humildes. E Ele tem que trabalhar o tempo todo, na minha vida e na sua, para nós sermos humildes. Porque a única maneira de nós reconhecermos que é Ele e não somos nós. Nós costumamos orar pedindo que Deus faz. Quando Deus faz, nós somos levados na nossa mente humana, carnal, pervertida, caída. Eu falo na natureza humana, não estou falando do seu espírito, estou falando da natureza humana. Nós somos levados a pensar, e o inimigo trabalha na nossa mente nesse sentido. Poxa, mas você, hein, ó. Eu creio que nós precisamos de ser honrados e honrar uns aos outros, e isso na medida certa e no momento certo, na forma apropriada. Nós precisamos de estímulo, precisamos de reconhecimento, e não é isso que Jesus está falando. Mas Ele está falando daqueles que pensam que são melhores do que outros. Aqueles que merecem uma posição melhor do que quem quer que seja. Isso é ter um coração soberbo, é ser altivo, no sentido negativo. Isso vai ser tratado. Então, tenhamos cuidado, estejamos atentos com isso e tenhamos um coração mais humilde. Se não temos um coração quebrantado e humilde, peçamos a Deus. Eu peço isso diariamente a Deus. Um coração quebrantado e humilde. O segundo ensino de Jesus é dê sem esperar retribuição. Na mesma ocasião, valendo-se da mesma oportunidade, então Jesus disse ao homem que o havia convidado, ao seu hospedeiro: quando você der um banquete ou jantar, Jesus não tinha medo de ninguém, não tinha medo de ofender ninguém, e ele não tinha a intenção de ofender também ninguém. Estava dando um conselho: olha, quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Por uma razão muito simples. Ele diz: se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Vejam que Jesus está falando não de você almoçar com a sua família, não de você, porque você não deva reunir as pessoas que você gosta de ter, com as quais você gosta de se reunir. Não é isso, não. Jesus está falando daqueles que fazem isso
porque também serão convidados. Se você convida alguém para um banquete, necessariamente essa pessoa irá convidar você, se ela tem condições disso, para que você esteja no banquete na casa dessa pessoa. Isso vai aumentar, quem sabe, você pensa os seus relacionamentos, a sua... vai te introduzir em lugares que você gostaria de ser introduzido. Jesus completou: mas quando você der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Depois nós vamos entender quem são esses pobres, aleijados, mancos e cegos um pouco mais adiante. Agora, por quê? Primeiro, porque a verdadeira felicidade consiste em dar a quem não tem como lhe retribuir. A verdadeira felicidade consiste em dar a quem não tem como lhe retribuir. O que significa? Que a sua ação, que o fato de você convidar pessoas para comer com você, não será visando nenhum interesse egoísta, pessoal, vantajoso. Jesus diz que isso não traz felicidade para você. Fazer as coisas com segundas intenções não te dá a alegria que você poderia ter se você fizesse isso com outros propósitos. Feliz será você porque eles não têm como retribuir. Eu fiquei impressionado quando li a primeira vez um texto de Atos, em que é o final de um trecho em que registra o encontro do apóstolo Paulo com os pastores de Éfeso, e parece que eram muitos. Esse encontro se deu em Mileto, porque Paulo não queria ir a Éfeso. Então é uma cidade próxima de Éfeso, e foi lá que ele se encontrou com eles. Ele deu várias orientações, e entre outras coisas ele disse que eles não veriam mais a sua face. Ele sabia que era o último encontro dele com eles, e ele diz lá no verso 33, quase finalizando tudo que ele disse: não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Não tive nenhum interesse em ter nada de vocês. Vocês mesmos sabem como estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as dos meus companheiros. Nós sabemos que quando faltava recursos, ele fabricava tendas, e ele disse que fazia isso para ele e para atender as necessidades dos companheiros dele que viajavam com ele. Possivelmente eles não tinham a facilidade que ele tinha de fazer tendas. E parece que vender tendas era algo que era muito fácil de acontecer. Então, ele muitas vezes ganhou o seu sustento fazendo tendas. Em tudo que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Os fracos aqui são os necessitados. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que diz: há maior felicidade em dar do que receber. Hoje nós vivemos num mundo difícil. Uma das coisas mais difíceis é o trabalho dos diáconos que atendem pessoas
de fora que vem em busca de auxílio. Tem muito espertalhão. Então, a orientação dada é que se faça uma ficha de toda a pessoa para ver com que periodicidade ela aparece aí e com que conversa ela aparece. E o certo é conferir e ver se essa pessoa já passou aí, qual foi a conversa dela. Tem gente que enterra a mãe todo mês. O pai, o filho, seja quem for. Isso já aconteceu demais. Você olha lá na ficha, então você já sabe a conversa afiada. Então você manda ele andar. Mas isso não significa que nós não devamos socorrer aqueles que são verdadeiramente necessitados. Em tudo que fiz, mostreis que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Outra versão diz dos necessitados, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que diz: a maior felicidade em dar do que receber. Paulo disse isso lembrando exatamente as palavras que o Senhor Jesus acabou de dizer e que nós acabamos de falar no verso de Lucas 14a. Feliz será você por estes não ter, porque estes não têm como retribuir. Tem todo esse contexto aí onde Jesus disse essas palavras. Mas essa era a primeira razão, porque a verdadeira felicidade consiste em dar a quem não tem como lhe retribuir. Segunda, aliás, primeiro e segundo, sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Para você fazer isso, você tem que confiar inteiramente no Senhor. Para você dar para quem não tem como retribuir a você, para você não almejar lugares especiais, tudo vai exigir fé. É o Senhor que te coloca em posição elevada, é o Senhor que retribui o que você dá de coração. Então nós não devemos dar esperando recompensa, mas devemos saber que seremos recompensados. Embora eu creia que não deva ser a minha motivação dar para receber nem na glória, mas ele diz que a gente vai receber. Ainda na mesma ocasião e lugar, vem o terceiro ensino de Jesus. Ser convidado para o grande banquete do reino de Deus não significa que você participará dele. Eu vou repetir, está bem ali. Ser convidado para o grande banquete do reino de Deus não significa que você participará dele. Estranho, né? Mas é. É isso que nós vamos ver. Quando alguém estava nesse mesmo banquete do qual Jesus estava participando, ao ouvir o que Jesus havia dito, o texto diz: ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Comer no banquete do reino de Deus significa participar das alegrias do reino de Deus. Participar das alegrias do reino de Cristo, ou Messias, porque Cristo e Messias são uma e a mesma coisa. Cristo no grego, Messias aliás, a palavra Cristo vem de uma palavra grega Christos, e a palavra Messias vem de uma palavra hebraica que significa Messias. Mas há quem afirme que
O homem que disse isso para Jesus, vamos rever o que ele disse: ao ouvir os que estavam à mesa com Jesus, disse: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Há quem afirme que o homem que disse estava plenamente convencido de que ele estaria entre aqueles que iriam participar do grande banquete do reino de Deus, mas por uma razão: porque ele se julgava merecedor, porque ele se julgava digno. Todos nós somos dignos, mas não porque tenhamos essa dignidade em nós. Quem nos fez dignos foi Jesus. Mas esse homem julgava que pela sua religiosidade, pelos seus bons atos, por ser, quem sabe, um guardião da lei, ele era merecedor. Então, Jesus, para julgar por terra a confiança que este homem e outros que viriam depois esse homem tinha em seus próprios méritos ou condição religiosa, e em resposta ao que ele disse, Jesus contou uma parábola acerca do banquete do reino de Deus. Nesta parábola, Jesus nos dá um esboço da história da salvação. Ele diz: certo homem estava preparando um grande banquete. Certo homem. Quem representa esse certo homem? Alguém quer dizer? Deus. É a figura do próprio Deus. Estava preparando um grande banquete. O banquete da salvação estava nos planos de Deus antes da criação do mundo. Cadê o próximo? Pedro diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido ou escolhido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Então, o banquete da salvação estava nos planos de Deus, e ele já sabia tudo que tinha que ser feito e o que seria feito. É por isso que eu gosto de dizer que Deus não é um Deus que faz as coisas em cima da hora. Deus é um Deus de planejamento. Tem gente que acha que é espiritual. Eu vou deixar o Espírito dirigir. Não ora, não busca a direção de Deus, não estuda a palavra, não lê a Bíblia e... Bom. Então, o banquete da salvação estava nos planos de Deus. Ele fala de Jesus como escolhido antes da criação do mundo e revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Nas páginas do Velho Testamento, a morte de Jesus na cruz foi pré-anunciada desde o Éden, como necessária para que houvesse o grande banquete. Nós temos isso em Gênesis 3,15, onde Deus, ali é chamado de proto-evangelho. Eu não ia ler não, mas vou ler. Gênesis 3,15. Ali está registrado o seguinte: é Deus falando com Satanás. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela.
este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Eu não vou entrar em detalhes, porque não vai ajudar, mas aqui fala exatamente que Jesus teria que morrer na cruz, seria ferido pelo diabo, porque Jesus levou sobre ele o pecado de todos nós. Então ele foi ferido por causa das nossas transgressões, ele foi moído por causa das nossas iniquidades, ele foi castigado por causa do nosso pecado. Mas através da sua morte na cruz, Jesus pisou na cabeça de Satanás, destruindo o poder que ele tinha sobre aqueles que estavam presos no pecado. Bom, eu não vou entrar em detalhes. Disse que não ia nem falar isso, mas já falou. Então, a morte de Jesus na cruz foi pré-anunciada desde o Éden. Desde que houve também o primeiro sacrifício para que o pecado do primeiro casal fosse coberto. Quando Deus cobriu o homem com peles de animais que foram imolados. Isso foi feito também através de cada um dos cordeiros imolados sobre o altar ao longo, desde o Gênesis até que Jesus veio e João apresentou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus seria o Cordeiro que tornaria sem necessidade de qualquer outro sacrifício, de qualquer cordeiro sobre o altar. Os profetas anunciaram a necessidade da morte de Jesus para que alguém pudesse participar do grande banquete. Voltemos ao texto. O texto diz que certo homem deu um grande banquete, e o texto continua dizendo: e contou muitas pessoas. Israel, ao longo da sua história, recebeu muitos convites para participar do grande banquete. Ele recebeu esses convites através dos seus profetas, cujo registro nós encontramos nas páginas do Velho Testamento. Nós temos praticamente um evangelho, poderíamos assim dizer, nas palavras de Isaías, no capítulo 52 e 53. O profeta Miqueias também anunciou vários detalhes do advento do Messias, da vida de Jesus. Mas na parábola, Jesus diz que na hora de começar o banquete, o servo enviado por Deus para avisar os convidados, seu servo foi enviado para avisar os convidados, dizendo: venham, pois tudo já está preparado. O primeiro aviso, quando o banquete estava pronto, o aviso foi dado por João Batista. Ele já disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele diz: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está perto. Ou o reino de Deus. Mateus escreve reino dos céus, Lucas escreve reino de Deus. São uma e a mesma coisa. Jesus diz que nós não somos desse mundo, como ele também não era desse mundo. Mas então ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O reino dos céus aconteceria a partir da sua morte. Depois, o aviso foi feito pelo próprio Senhor Jesus, que veio anunciando a mesma mensagem. Depois que João foi preso, e logo depois ele foi morto, Jesus foi para a Galileia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele: o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Tem um banquete. Falta pouquinho, mas o
convite foi rejeitado na forma de desculpas. A primeira: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. O texto diz assim: eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe. Isso só acontecia no tempo de Jesus, né? Hoje ninguém dá nenhuma desculpa semelhante, de forma alguma. A segunda desculpa: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. É difícil alguém ter junta de boi na cidade, né? Mas o outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi, estou indo experimentá-las, por favor, desculpe. Terceira: acabo de me casar, por isso não posso ir. Sempre houve, sempre haverá para muitos algo mais importante para fazer do que participar do banquete que Deus oferece. Não pense você que o banquete vai ser no céu, não. O banquete é aqui na terra, gente. O banquete é hoje. Eu não sei se vocês perceberam, mas nós estamos no banquete. Mas quando são convidadas, as pessoas não percebem, não creem que o banquete é tão importante. Muitos talvez nem creiam que ele é verdadeiro. Isso porque é possível a pessoa entrar num banquete e sair sem se beneficiar de tudo que há no banquete. Porque ela entrou e saiu da mesma forma. Ela não veio na expectativa de estar num banquete, como é o do reino de Deus. Ela não veio na expectativa de ver Deus. Como ver Deus? Quantos aqui já ouviram hoje pela fé? Já perceberam a presença dele? Amém. E muitos recusam o convite porque muitos não creem que esse banquete existe. A rejeição se dá porque as pessoas não creem na palavra de Deus, na mensagem de Deus. Isso acontece porque o reino de Deus não é visível. Eu já li 1000 vezes esse texto aqui para você. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Glória a Deus. Se ele está no governo, você vai experimentar toda a plenitude dele. Se ele está abundando aí, você vai experimentar esse banquete na sua plenitude. Eu tenho posto no boletim de oração que quando você for para um encontro de célula, você deve ir na expectativa de encontrar-se com Deus. Quando você vier para o culto, você deve vir na expectativa de encontrar Deus aqui, como? Através do corpo de Cristo, que é a sua igreja. É através da sua igreja que ele age. Por isso Jesus diz: nem se dirá aqui ele está, aqui está ele, ou lá está, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vocês, e o reino de Deus
não é visível, não é tangível do ponto de vista material. Mas a presença dele é tangível no mundo espiritual, para quem sabe dele. Então, terras. Ih, deu um tilt aqui. Ah, bom. Não deu não. Pensei que ia dar, mas não deu. Por isso, terras, animais e pessoas. Alguém disse, olha, eu comprei uma propriedade. O outro disse, olha, eu vou experimentar uma junta de bois. E o outro disse o quê? Ficação. Então, terras, animais e pessoas são mais reais e atraentes para muitos do que o reino de Deus. Para muitos, posses, veículos, propriedades, pessoas e posição social são mais importantes do que o reino de Deus. Eu não estou dizendo que pessoas não são importantes, não. São tão importantes que Jesus deu a vida dele por elas. Mas nós temos que ter cuidado. O reino de Deus é o governo de Deus sobre nós. O reino de Deus fala do nosso relacionamento com Deus. O banquete é Deus conosco. O banquete é Deus em nós. E isso é vivido pela fé. Os homens preferem o reino do mundo, onde eles reinam e governam a seu bel prazer, porque eles fazem o que querem, eles têm o controle. No reino de Deus, quem tem o controle é Ele, não sou eu nem é você. Quando Jesus veio, os líderes religiosos foram os primeiros a rejeitarem o convite para o banquete do reino de Deus. Então, a parábola, Jesus contando a parábola, diz que o servo voltou e relatou isso ao seu senhor. A história mostra que bem poucos participantes da elite religiosa do tempo de Jesus vieram a tornar-se seguidores de Jesus. Contando a parábola, Jesus disse: então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. O dono da casa, nós já vimos que é Deus. Ruas e becos da cidade são lugares onde vivem pobres, aleijados, os cegos e os mancos. Vamos entender o que significa isso? Os pobres, aleijados, cegos e mancos são figuras de pecadores que reconhecem a sua condição de pecadores. Os religiosos do tempo de Jesus achavam-se muito justos, mas os publicanos, as meretrizes, reconheciam com facilidade que eram pecadores. O próximo texto que eu vou ler é Mateus. No outro evangelho, nós ficamos sabendo que Jesus estava almoçando na casa de Mateus ou de Levi, que é a mesma pessoa, tem esses dois nomes porque eu não sei. Então, estando Jesus em casa, e aí você poderia acrescentar de Mateus, não, por favor, não acrescenta não. Só para efeito de entendimento. Estando Jesus em casa, na casa de Mateus, foram comer com ele e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso: desejo misericórdia, não sacrifícios, pois não vim chamar justos, mas pecadores. Porque
Jesus comia com pecadores, porque ele veio para os pecadores. Os outros se julgavam muito certinhos, muito dignos, com base na sua própria capacidade e mérito. Então Jesus disse: essa gente não precisa de médico, não. Eles já são sadios, eles acham que são sadios. Eu vim para quem sabe que é pecador. Eu vim para quem reconhece que é pecador. Eu vim para os que estão enfermos na fé. A palavra fé aqui veio por minha conta. Mas enfermos espirituais. E então ele diz: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E ele termina no 3: pois não vim chamar justos, mas pecadores. Então é com essa gente que eu preciso falar, é com essas pessoas que eu preciso estar. Por isso que na parábola mandou que fossem ao encontro de pobres, aleijados, cegos e mancos. Nem todo pobre reconhece a sua condição de pecador. Tem muito pobre embolado. Você sabe que tem? Jesus diz: bem-aventurados os pobres de coração, ou os pobres de espírito. São aqueles que reconhecem que não são nada diante de Deus. Mas eu já disse o que também é verdadeiro. É muito mais fácil o pobre sentir essa necessidade do que o rico. O rico descansa no dinheiro, descansa nos bens que ele possui. O pobre normalmente tem Deus, se ele coloca a sua esperança em Deus. E ele encontra a sua esperança em Deus, encontra apoio, sua torre alta, sua rocha em Deus. Bom, o servo disse ao dono da casa: o que o senhor ordenou foi feito. E nós falamos: ele saiu buscando essa gente toda, e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: vá pelos caminhos embalados. Caminhos embalados, nós podemos pensar em lugares, talvez os piores lugares, e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Essa expressão, obrigue-os a entrar, se você convidar alguém que está numa condição muito precária para entrar na sua casa, talvez ele diga assim: olha, eu não posso entrar aí não, eu estou sujo, eu estou... Você já experimentou isso? Já viu isso? E talvez fosse isso que estivesse. Deus está falando: olha, obriga essa gente a entrar. Eles vão dizer que não tem condição, mas são esses que eu quero alcançar. Não significa coagir as pessoas para entrarem. Significa antes fazê-las cientes de que o convite é para elas mesmas, que se sentiriam surpresas com um convite tão importante, tão inusitado. Jesus termina a parábola afirmando: eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará o meu banquete. Quem foram os convidados? O convite foi feito para os judeus, foi feito para as autoridades religiosas. Muitos creram, mas a grande maioria rejeitou. A Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará o meu banquete. Conclusão: terceiro ensino de Jesus: ser contado para o grande banquete do reino de Deus não significa que você participará dele.
Há um outro texto em Mateus que diz assim, um contexto bem semelhante: pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então alguém vai dizer, então a predestinação aí, Deus escolhe uns e rejeita outros. Não é isso que o texto diz, não. Então é uma palavra bem semelhante a essa de Mateus, eu só vou ler o final. Então disse a seus servos, é uma parábola: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vamos ver o que significa isso? Vão às esquinas e convidem para o banquete todos que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. Viram isso? Gente boa e gente má. Tem pessoas com índole boa e tem outras que estão ainda com índole má. É por isso que muitas pessoas tiram a vida umas das outras, estão nas prisões, e Jesus veio para essas pessoas também. Então os servos saíram para as ruas, reunindo as pessoas que puderam encontrar, gente boa, gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Foram convidados, aceitaram o convite e vieram. Mas quando o rei aqui, a figura do Senhor é o rei. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Ele perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem não desceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então vamos entender isso. O convite é feito a todos. Mas a entrada no banquete implica em ter veste apropriada. A veste apropriada quem nos dá é Jesus. Apocalipse 7, 9 diz assim: depois disso olhei, diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Apocalipse 7, 13, 14. Então um dos anciãos me perguntou: quem são esses que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Glória a Deus, glória a Deus. Apocalipse 22, 14 diz: felizes os que lavam as suas vestes. E aqui está implícito que é no sangue do Cordeiro. E assim tem direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. É uma outra figura. Eu convido você a curvar a sua cabeça e a pensar e repensar se você está participando do banquete de Deus, que já começou, está acontecendo em cada culto, em cada encontro de célula, está acontecendo na sua vida de devoção a Deus, está acontecendo na sua relação pessoal com Deus, através da oração, através da leitura da palavra, enfim, de meios através dos quais você está vivenciando a realidade do banquete que o Senhor já preparou. Se você não tem experimentado, é hora de você parar e começar a pedir: Deus, eu quero participar. Eu quero vivenciar. Não existe mágica.
Existe relacionamento com Deus. Vida com Deus é vida com Deus, não é atos litúrgicos, não são atos religiosos, não são cumprir determinados ritos, é relacionamento com Deus, é vida com Deus. O Senhor disse que se alguém tiver que gloriar, glorice nisso, em me conhecer. E saber que eu exerço misericórdia, juízo e justiça na terra.